Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 6 de agosto de 2021, e o Notícias Comentadas começando aqui com André Bom Tempo. Pois é, meus amigos, minhas amigas, todos que estiverem aí nos acompanhando, ouvintes, internautas, você através do YouTube ou que acessou esse link também pelas nossas redes de WhatsApp e Facebook, vamos aí com alguns comentários para a semana. E o Galo, o militante que se autoproclamou como um dos responsáveis pelo incidente na estátua de Borba Gato, foi liberado graças a um habeas corpus. Como havíamos dito, não entendemos a princípio qual foi a intenção dele em ter se entregado para a polícia e, como se diz, de forma colaborativa. Afinal, ele esperava que acontecesse o quê, afinal de contas? Mas, de qualquer forma, a justiça, o habeas corpus foi perpetrado e ele conseguiu aí a devida liberdade, pelo menos por enquanto, e claro que as investigações continuarão para definir o futuro aí de toda essa turma. Esse assunto da estátua do Borba Gato, ele é bastante complexo e isso vamos inclusive abrir nesse final de semana um espaço para essa devida discussão, além, claro, de falar sobre outros símbolos, outros elementos, outras questões importantes, outras questões tangentes à própria história, à própria cultura nacional. Personagens, figuras, elementos importantes para podermos entender por que somos assim e para um projeto diferente de sociedade que defendemos, muitas coisas evidentemente precisarão ser alteradas. Isso faz parte do jogo, faz parte de uma política cultural. Eu particularmente defendo que antes de qualquer revolução operária, revolução socialista, revolução de cunho, de viés de esquerda, eu acho que sem uma revolução cultural, sem uma mudança profunda na mente de todos, na mente da classe trabalhadora, dificilmente nós teremos de fato uma revolução aos moldes do que a esquerda, de grosso modo, defende que haja. Então é preciso debater, questionar sempre essas devidas questões. Mas é isso então, meu povo, vamos tocando aqui mais assuntos. Neste domingo, o primeiro domingo do mês de agosto, tivemos manifestações em São José dos Campos e várias outras cidades em prol do presidente Bolsonaro. Apesar de serem manifestações em defesa da pessoa de Jair Messias Bolsonaro e do seu governo, para além disso, elas também criticavam o STF e pediam as eleições com voto impresso, voto em cédula que seja, e a chamada votos computados, contabilizados, auditados. Eis uma questão que devemos considerar. Os votos, na verdade, eles já são auditados no Brasil. Você tem todo o trabalho dos mesários, você tem todo o trâmite por meios digitais. A pessoa faz a sua votação de forma secreta, não se sabe em quem ela votou, o voto fica lá depositado na urna e você audita, você tem que assinar na sessão que realizou a votação, recebe o seu selo, coloca a sua digital, o mesário faz lá
todo o processo, né? O mesário não está lá só porque ele não tinha o que fazer no domingo e precisava e quis acordar cedo para ficar sentado durante horas numa sessão eleitoral. Então, eis aí uma das funções do mesário, evidentemente, que é garantir a tal auditoria do voto. Porém, é um voto auditado e, claro, secreto. Você não sabe quem foi o candidato. O que as pessoas que estão nas ruas fazendo esse tipo de manifestação ou nas redes sociais fazendo essas solicitações, essas cobranças querem é que você tenha como provar em quem votou e você tenha como auditar voto a voto, candidato por candidato, para que impeça qualquer possibilidade de manobra eleitoral, hackeagem, corrupção, enfim. Eles, até onde eu li na maioria dos casos, não é que eles não querem o voto na urna. Eles até defendem o voto pelo sistema eletrônico, pela urna eletrônica, mas eles querem também que o voto seja de alguma forma impresso, de alguma forma também por via material, por via física e não apenas digital, para poder haver um paralelo, para poder haver na visão deles, uma computação mais concreta e real e, consequentemente, bater a diferenciação de votos. Se o Bolsonaro tiver 100 milhões de votos, nas urnas tem que ter exatos 100 milhões de votos na cédula, no impresso. Então tem que fazer esse paralelo aí. De qualquer forma, eu particularmente não vejo essa necessidade, mas também não sou totalmente contrário. Isso é uma consideração minha, não reflete necessariamente a posição do canal Mesa de Debates, mas eu particularmente, apesar de ter meu pé atrás com relação ao chamado voto impresso, também não sou totalmente contra e, se é o caso, não veria problema. De qualquer forma, a justiça, ou melhor dizendo, o próprio Congresso acabou derrubando essa ideia, não vai para frente, não vingou, e como vimos aqui em algumas notícias recebidas pelos colegas, já mingou, pelo menos no que diz respeito ao governo federal, a política dos deputados federais, que não aprovaram, acharam que esse tipo de votação não caberia. Claro que ainda há muita coisa a ser discutida e isso não é, a princípio, o fim da história. Falando sobre as manifestações do Bolsonaro, as manifestações pró-Bolsonaro e toda essa polêmica, essa briga entre STF e o poder jurídico, a instância suprema do poder jurídico e também do poder executivo, o STF, evidentemente, ele é uma instituição importante e é claro que a gente precisa defendê-lo enquanto instituição. Porém, que fique aqui muito claro, nós não defendemos as pessoas propriamente e as posições muitas vezes questionáveis e duvidosas dos ministros que lá compõem. Eu particularmente acho absurdo a forma como é regulamentado hoje em dia essa questão de você ter um cara nomeado lá na época do Collor e enquanto ele não atingia determinada idade para se aposentar do STF, ele permanece lá ministro. Como eu comentei esses dias, a convite para participar do Jornal das 7 da Rádio Estadão Vale, aqui em São José dos Campos, fiz esse comentário pertinente, questionando como é que tem ministros que foram nomeados mais ou menos
lá quando eu nasci e estão se aposentando agora. Eu que já estou quase na casa dos 31, estou na casa dos 30 para os 31 anos de idade, e tem ministros que durante todo esse tempo ficaram ali se aproveitando das benesses do cargo e contribuindo, claro, com uma coisa ou outra, mas é absurdo. Você não vê isso no governo, em outros governos. Tudo bem, a pessoa pode até continuar sendo eleita, no caso do governo legislativo, mas aí é todo um processo de eleição, não uma escolha que você entra e fica ali a vida inteira, né? Entre aspas. Isso é um tanto quanto absurdo. Ainda sobre os assuntos do dia e da semana, claro que pegando um pouco também da semana passada, a tragédia aí na Cinemateca, e aconselho vocês a, por falar em podcast, ouvirem um belo material da Renata Lopretti, do G1, entrevistando o Cacá Diegues, famoso diretor de cinema, abordando a questão da Cinemateca, do incêndio na Cinemateca. E aqui vem a nossa crítica profunda, claro, não só ao atual governo, mas todos os governos desde Dilma Rousseff, que não investiram, não procuraram valorizar de fato o acervo e o próprio espaço físico em que está tudo armazenado. E infelizmente chegamos ao ponto em que chegamos, com vários desastres, enchentes, incêndios e agora mais um recente incêndio. Temos um secretário especial da Cultura, o equivalente a um ministro da Cultura, um ator particularmente dizendo, no mínimo, questionável com relação ao seu talento. Eu sinceramente, e isso não porque ele é ministro do Bolsonaro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pessoalmente eu nunca achei ele grande coisa, nunca achei assim um grande artista. Até revendo aí na Globo, na Malhação que está sendo reprisada pela TV Globo, ele faz uma participação, tem um determinado personagem lá, e tirando a época, a pose que ele tinha de galã, embora eu não até nisso eu também não ache lá grande coisa, mas apesar da pose de galã, ele, enquanto ator propriamente, eu acredito que não agrada, não convence muito aí o público. Mas aí é questão de vocês também entenderem de outra forma, não sei. Eu particularmente acho um tanto quanto esquisito. E tudo isso para dizer que, na verdade, a gente vive, já não de hoje, mas todo um processo de descaso e, por que não dizer, de política criminosa contra a arte e a cultura brasileira. E o segundo incêndio na Cinemateca, numa leva de desastres que vem ocorrendo com essa instituição, provam isso mais uma vez, além do fato da Regina Duarte, que tinha recebido a promessa há mais de 200 dias de ser a coordenadora, até hoje está lá esperando sentada ou deitada, como no caso do SPA, como a revista Metrópolis mostrou recentemente esses dias, e tocando a vida dela normal, apenas aguardando o que será do futuro dela. E pior ainda, afinal de contas o futuro dela não me interessa, mas me interessa muito o futuro da Cinemateca, que segue sem os devidos cuidados e sem a seriedade governamental, regimental que lhe deveria ser exigida e com certeza preservada.
A gente vê casos aí em outros países, e não estou falando de Europa, poderia falar da Argentina mesmo, onde a cultura aparentemente é mais valorizada e protegida pelo Estado. Infelizmente não é isso que a gente percebe atualmente. E fechando então o nosso Notícias Comentadas, queria falar aqui desse reverendo, eu não sei se eu poderia utilizar esse termo, eu particularmente evito essas palavras, mas vendo a própria fala dele, os próprios posicionamentos, as confusões que ele faz, as falas que ele trouxe, e ainda o fato de ter chorado na CPI, aparentemente fingindo um arrependimento, esse reverendo aí para religioso, ele tá se saindo um belo de um picareta. Eu juro que eu tentei evitar essa palavra, mas não consegui. Afinal de contas, a gente está falando de um caso, mesmo que não tenha havido propriamente a corrupção, a negociação, a troca de interesses, de dinheiro, de poder, houve uma tentativa, houve uma denúncia, descobriu-se que é algo palpável e ele próprio não conseguiu tirar a impressão de que havia corrupção. Na verdade, ele até faz uma espécie de meia-culpa, e tudo que a gente pode perceber é que a pessoa só não colocou mais a mão na merda porque foi impedida em tempo hábil. Ou seja, é o chamado é o quase corrupto, né? Mas esse negócio de quase corrupto, particularmente para mim, não existe. Acho que do momento que houve a intenção, ele só não conseguiu realizar a corrupção porque, como já disse, foi devidamente revelado e denunciado a tempo. Tá aí mais um cenário do nosso Brasil. Esse foi nosso Notícias Comentadas do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe-nos no nosso YouTube, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e também outras informações no nossa página do Facebook e também do nosso Instagram. Contamos com vocês, compartilhem este material, acompanhem nossa programação. Todo dia, toda semana, vídeos, reportagens, entrevistas, materiais diversos, muito interessantes, de cunho político e também cultural e esportivo, para as suas manhãs, tardes e noites. Muito obrigado e ficamos por aqui. Abraços.